Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 21, versículo do 15 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos discípulos e depois de comer, ele perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E de novo disse a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz essa manifestação de Jesus, do Cristo ressuscitado. É uma aparição de Jesus aos discípulos. E hoje nós vemos que Jesus vai perguntar a Pedro 3 vezes se ele o ama. Por quê? Porque Pedro negou o Cristo 3 vezes. Quando o Cristo foi entregue para ser flagelado, quando foi entregue ao Sinédrio, Pedro negou o Cristo. E aqui já era um prefácio daquilo que Jesus dizia que era para se cumprir a Pedro, quando ele falou que jamais abandonaria Jesus. E Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aqui, Jesus vem chamar a Pedro para essa profissão de fé. Pedro, que já lá atrás disse que sabia quem era, quando Jesus perguntou quem era ele, Pedro disse que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse: feliz é tu, Simão, Pedro, filho de João, porque não foste os homens que te revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Jesus, os exegetas falam que o discípulo que mais Jesus amava era João, o evangelista, mas o discípulo que mais amava Jesus era Pedro. E aqui, todas as vezes que Pedro, que nós devemos prestar atenção também, que Jesus não chama mais Pedro de Pedro, como Jesus tinha instituído esse nome a Pedro, quando Pedro faz essa profissão de fé. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui o evangelista chama Simão de Pedro, mas Jesus chama Pedro de Simão, o nome anterior a ele. E aqui 3 vezes Pedro vai confirmar a fé no Cristo, vai confirmar esse amor no Cristo, essa reconciliação que o Cristo tem com Simão Pedro. Pedro se reconcilia com o Cristo. Após negar 3 vezes, após trair o Cristo de não estar com ele, como ele prometeu, Jesus dá a oportunidade de Pedro provar o seu amor, provar que ama verdadeiramente o Cristo. E qual a missão que Jesus dá para ele? Apacentar as ovelhas do Cristo. Quem são as ovelhas?
é o povo de Deus, o povo da nova aliança, povo que será instituído através de Pedro, através da sua igreja, através da igreja de Cristo, o qual Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e te dareis as chaves dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E aqui Jesus confirma esse mandato de Pedro para apacentar as ovelhas. E aqui Jesus vai também professar aqui, antecipar como será a morte de Pedro, que quando ele ficar velho, ele será cingido por outro. E ao cingir é você passar uma faixa aqui, que era o que os servos faziam para poder servir. É o tipo de morte que Pedro iria glorificar a Deus. Pedro foi condenado à morte em Roma para ser crucificado como Cristo. Mas Pedro não se achava digno de morrer como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O servo que se torna um humilde servidor. Ao contrário do Cristo, que merece toda a honra e toda a glória, o servo é crucificado de cabeça para baixo. E aqui nós vemos que Jesus fala que a morte de Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus termina esse evangelho de hoje falando: segue-me. Esse foi o verdadeiro testemunho que Pedro deu. Seguiu os passos do Cristo. Quando veio o Pentecoste, anunciou a palavra de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, e foi ao confim da terra anunciar a palavra de Deus. E verdadeiramente a igreja fundada por Pedro se perpetua hoje, 20 séculos depois, e perpetuará até a vinda gloriosa do Cristo. A glória de Deus, a morte de Pedro glorificou a Deus. Nós que somos discípulos do Cristo também temos que viver a nossa vida para que quando chegarmos o dia desse encontro com Cristo, nossa morte glorifique a Deus também. É essa a missão que Jesus nos chama. Jesus pergunta para mim e para você: você me ama? Você verdadeiramente me ama? Você verdadeiramente está comigo? Está em comunhão comigo? Essa pergunta que nós devemos guardar no coração. Amamos verdadeiramente a Jesus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.